Salve, galerinha do AguileCast! Salve, salve, galerinha do AguileCast! Boa noite pra vocês, Vitor Afonso, Gustavo Beda aqui, mais uma vez. E hoje voltamos para temas históricos. Hoje é do mundo um do Aguile. negócio tradicional, novamente. Tradicional, exatamente. Porque, assim, a gente já falou no de história, é muito difícil você ter informação sobre a história, sobre a origem das coisas do Aguile. Uma informação concreta, né? Concreta, exato. Um negócio que é isso mesmo, com o nome de tudo. Quem criou, tudo quem detalhado. fez, quem deu, porque, quem mano, pagou. É muito antigo. É muito antigo. Tudo vem praticamente do Oriente Médio, onde as coisas lá foram sempre um pouco complicadas, Sim, né? sim. Sempre tudo Foram restrito. muito lá, tradicionais, né? Muito tradicionais, exatamente. Essa é a palavra. Estamos usando bem a palavra tradicional Sim, hoje. sim. Então a gente vai falar da história das duas maçãs, desse Duas sabor. maçãs. A gente falou sobre a história do arguile. Sim. E nada mais justo que falar das duas história- maçãs, porque foi, mano. já dando ali um spoiler, foi a primeira essência feita, né? Sim, a primeira essência flavorizada. Flavorizada. A começar a se fumar narguilé. Porque hoje, você vê aí, a gente até fala do duas maçãs em fumos 880, por exemplo. Porque é difícil aqui no difícil. Brasil todo mundo gostar de duas maçãs. Normal. Mas lá onde a origem, onde é os países de origem do narguilé, é duas maçãs a parada, bicho. E a gente até fala assim que é uma curiosidade bem curiosa mesmo, que a maioria dos homens gostam e as mulheres não gostam. É um bagulho, um sabor muito peculiar. Aqui no né? Brasil, né, no caso. Aqui no Brasil. A gente, assim, não é legal ficar categorizando as A coisas. gente fala do que a gente conhece, né? Por exemplo, então, amigos mas eu nossos. conheço muita menina que não gosta de duas maçãs e praticamente todos os homens gostam, tá ligado? Sim. Então assim, eu não tô falando, ai, menina não gosta de Não, duas maçãs. não. Não. Não tem essa no de nosso- machismo feminino, no não. nosso convívio, as mulheres costumam gostar menos de duas maçãs e floral, tá ligado? Tipo essas coisas. Então o cara que inventou, ele fumava com os amigos e tal. Sim. Só A que gente, eles... a gente não sabe o nome Não desse cara. sabe o nome, Não não sabe sabe o nome. onde ele criou, porque você vai entender que tem uma viagem aí Sim. nesse trajeto. Mas ele apresentou pros amigos. Ele aí- apresentou pros amigos, mas antes eles fumavam o conhecido na época, o tambaqui, tambaqui, que era que é um um tabaco tabaco puro. É como se fosse o tabaco orgânico de hoje em dia, vai. O tabaco normal, o tabaco Normal. que você pega e coloca assim, ele era mais forte, né, e não tinha sabor. Não era o que a gente conhece hoje de fumo de arguilé, né? E aí ele teve a ideia de criar um flavorizante de duas maçãs e apresentou pros amigos. E a galera gostou. A galera gostou, porque querendo ou não, é aquele, puta, é uma novidade, né? Que nem quando a Zomo ou Masaya lança fumo. Sim. Fala, puta, mano, fumo novo, vou E experimentar. sabe É a o mesma que, coisa. que eu coloco na minha linha? Tipo, eu sempre tive vontade de fumar. Isso é um negócio que eu tenho que falar. Eu via as pessoas fumando e falava, cara, que da hora, eu acho Aham. elegante. E só que cigarro eu não fumava. Uma vez eu fumei e senti aquele gosto forte, não peguei. Não é um gosto agradável. Mas quando veio com a Blueberry da Miso, eu falei, opa, isso aqui é interessante. Parece que você tá degustando um sabor, só que você tá fumando. Então isso agradou os amigos dele também. Exatamente. E aí ele viu uma oportunidade de comercializar essa parada. Porra. Porque ele é o Cara, já primeiro, tinha ele tava inovando ali. um pensamento empreendedor, né? Então ele criou o flavorizante, mostrou pros amigos, os amigos gostaram, Gostaram, ele pegou, voltou pra terra natal dele. que é lá no Golfo da Pérsia, lá né? no Golfo Pérsico, no Oriente Médio, que é Bahrein. Bahrein. É difícil de falar, Essas mas é palavras. uma ilhota lá, cercada ali, tem Dubai perto, é naquele meio. E ele levou pra lá, e aí começou a produzir isso, deu o nome de Moassal Bahrein. Levava Bahrein. o nome da cidade natal dele, ele nasceu lá, por isso que ele voltou pra lá. Eu não sei onde ele tava, podia estar no Brasil, eu não faço a menor ideia de onde ele tava. Mas ele voltou pra cidade dele, que era Bahrein. E aí lá, ele começou, e foi ali, uns 70 anos atrás, que começou esse negócio de... Por isso que a gente taxa a duas maçãs como a mais tradicional. Por causa desse disse-me-disse. Porque a gente aprendeu sabendo que... Sabendo não. A gente aprendeu que as duas maçãs eram um fumo tradicional. Fumo tradicional. E- Um fumo que quando veio pro Brasil também, era isso que vinha, porque Sim. era o que a galera fumava lá. A gente não começou já a pôr o nosso gosto aqui. Então quando importou a cultura bruta, Ela veio como tradicional. veio duas maçãs, veio limão com menta, uns sabores assim bem tradicionais. Mais básicos, né? Mais básicos, e hoje é como básico. É. Mas lá pra eles, acho que até hoje ainda, é o tradicional, é o que eles fumam. Até a gente tem o vídeo do Gênio do Oriente com uma libanesa e ela fala, lá E é ela duas explica, né? maçãs, Sim, verdade. limão com menta e uva com menta. É 3 sabores, filho. Aí lá é isso. E não adianta querer, vou levar sabor lá que vai fazer sucesso. Não, você não vai. Você vai ter que vender duas maçãs, limão com menta. Lá é realmente a tradição do negócio é fumar essas coisas básicas. E a gente pegou, se baseou numa matéria que a Masaya postou no Facebook. Sim, um tempinho atrás já. Sim, e aí a gente resolveu pesquisar esse nome, Moassal, Sim, a gente não Bahrein. conseguiu. Só que a gente não achou nada A gente não específico, achou, né? e a gente tentava traduzir. É muito difícil, porque mano, é uma língua que não é tipo inglês que a gente Não. consegue traduzir. É uma língua que a gente não faz a menor ideia. Mas foi esse nome que ele começou ali o negócio, e aí eram as duas maçãs de Bahrein, depois ficou conhecido. E aí depois conheceu tudo que a gente conhece hoje. Aí deve ter chegado os concorrentes lá, começou a fazer mais fumos favorizados e basicamente o que a gente sabe das duas maçãs é isso.
Tem um post lá na Mazé, vocês podem procurar no Facebook, é só buscar por Duas Maçãs, vocês vão achar. E é legal também você tentar achar mais coisas, principalmente se você manja de árabe ou não sei que língua na real que Você vai entender ali como é que tá virando o negócio. Você vai conseguir ver mais ou menos isso. E na nossa tradição aqui de começar, a gente não pode falar de Duas Maçãs e não falar de Nakla. Não, acho que Nakla foi o principal ali, que você começou a fumar Duas Maçãs. Primeiro, antes da Nakla, talvez seja a Fisal. Sim, porque foi o de entrada pra muita gente. Que era o mais barato, que todo mundo fumava quando não conhecia e tudo mais. Só que a Nakla, eu acho que foi... a Nakla era a melhor, tá ligado? Eu diria que era a Nakla e a Fakir. Sim. Mas é que a Nakla eu acho... A era muito boa também. Inclusive estamos fumando aqui. Estamos fumando que era a que tinha aqui. E eles reformularam e legalizaram também, então esses sabores estão legalizados. E deu uma mudadinha pra ficar mais resistente, então melhorou. Tipo, a gente já gostava, ficou melhor. Que veio também junto com a Mazaya. A Mazaya também lançou Duas Maçãs. Reformulou as Duas Maçãs. Não tão recente, mas recentemente. Sim. Do Mazaya eu sempre gostei muito do com menta. Eu sempre gostei muito das Duas Maçãs que já vinha com menta. Eu acho que ela sempre tinha uma harmonização porque a menta é coringa, né? Ela harmoniza com demais. Tudo, velho. E pra quem não gosta de Duas Maçãs, ela sempre é melhor. Porque ela, exatamente, dá essa quebrada, tem um certo refrescante. A pessoa tende a gostar mais, tende a dar uma chance maior. E pra quem não sabe, pra quem não conhece, a gente contou a história, mas a Duas Maçãs tem a característica de ter o sabor de anis. Isso. Não é de duas maçãs. Não é exatamente de duas maçãs. Não é o azedo da maçã verde com um doce da maçã vermelha, né? Sei lá como é o chama. O ácido, doce. Tipo, não tem gosto de maçã, tá ligado? É que o anis, ele tem uma pegada densa, né? Se você for falar. Então a gente caracteriza ele como doce. Pela densidade que ele tem. Porque normalmente os fumos doces têm densidade. Sim. Mas é esse sabor de anis. E como as marcas hoje em dia, elas tendem a trazer alguma coisa mais tradicional, então todas as marcas de entrada, mais as de entrada... Acho que as fumo mais premium, que você vai pagar mais caro, não costumam ter. Não costumam ter. Eles vão mais pro negócio moderno que tá hoje, como tá a cultura hoje. Eles não pegam esse negócio passado, até porque eles não querem chegar nesse mercado, tá ligado? Mas, mano, sempre você que ainda não fumou Duas Maçãs, dá uma chance, porque é uma parte da história, você se sente um pouco parte dessa história. Eu, quando fumo Duas Maçãs, eu sinto que, tipo, puta, eu tô tradicional aqui. Eu tô raiz, E tá tem as formas de fumar tradicional hoje, que você usa um roche de barro, você usa um batia. Uma coisa que a gente já falou em alguns vídeos, mas o Duas Maçãs é característico também. Você tem um arguile só pra ele. Um arguile de madeira. Com um roche de barro, sem esmalte, pra pegar o sabor, você não lavar. Não lavar. Então, meu, se você tá conhecendo isso por aqui, pesquise mais. Pesquisa mais. Sobre você fazer um arguile de madeira, sobre Duas Maçãs em si. É legal a gente sempre procura experimentar. E procura experimentar caso você dá essa chance não que conhece nem ainda. o Vitão falou. Bom, então essa foi mais uma história, agora de um fumo específico, não do geral, né? Do geral. E se você quiser, comentários, origem de coisas... Se você conhece alguma marca que, tipo, é naquele snipe de Nakla, Alfaker, que você fumava bastante... Você fumava e a gente não entrou no nosso meio, põe aí nos comentários também. Que a gente vai até correr atrás pra experimentar também. Exatamente. Então espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Deixa o like no YouTube, no Facebook, em tudo. Exato. Assiste o AguileCast. Segue o ao vivo aí com o Sakamoto e convidados. Tamo junto, galera.